No final do século XIX, Chicago tornou-se um símbolo das transformações radicais trazidas pela Revolução Industrial. Com sua localização estratégica e rápida expansão de suas indústrias, a cidade atraiu trabalhadores da zona rural americana e imigrantes de várias partes do mundo. Esse crescimento explosivo foi acompanhado de desafios sociais significativos, como a pobreza, criminalidade e tensões étnicas e raciais, agravados principalmente pela superlotação e condição precária de moradia. Nesse contexto, emergiu a Escola de Sociologia de Chicago, um grupo de estudiosos que viu a cidade como um laboratório vivo para explorar as dinâmicas da vida urbana. Em contraste com as teorias sociológicas abstratas da época, eles se dedicaram a investigar as realidades praticadas no cotidiano urbano. Para eles, compreender a sociedade exigia estudar a cidade e os processos que moldavam a vida em uma metrópole como Chicago. Esse movimento inovador na sociologia contribuiu para uma nova compreensão das forças que governam as cidades e a experiência das pessoas que nelas vivem. A Escola de Chicago se consolidou como uma das principais influências no desenvolvimento das ciências sociais, impactando o estudo de temas como marginalidade, imigração e dinâmicas sociais urbanas. A Escola de Chicago, sob liderança de Albion Small, revolucionou o campo da sociologia no final do século XIX e no início do século XX. Em 1892, Small fundou o primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, com a ambição de usar a sociologia para abordar os problemas sociais intensos na época. Ele reuniu acadêmicos visionários como Robert Parks, Ernest Burgess e Louis Wirth, que ajudaram a moldar o estudo da sociologia urbana com abordagens inovadoras. Small acreditava que a sociologia deveria ser uma ferramenta para a reforma social e viu a universidade como um local onde pesquisadores poderiam se unir para buscar soluções para os problemas que afetavam as cidades americanas. Um dos métodos pioneiros da Escola de Chicago foi a observação participante, uma abordagem em que os sociólogos imergiam na vida cotidiana dos habitantes, com o objetivo principal de entender suas experiências. Inspirado por sua experiência como jornalista, Robert Park, por exemplo, explorou vários bairros variados de Chicago, vivendo entre pessoas e documentando suas histórias e rotinas. Junto com seus colegas, ele coletou informações diretas de comunidades diversas, das áreas ricas como Gold Coast até os cortiços do Near East Side. Esse método prático e detalhado proporcionou à Escola de Chicago uma visão mais profunda e realista da vida urbana, distanciando-se das abstrações e ancorando a sociologia em experiências vividas. Começando com Meninas Malvadas. O filme mostra o ambiente de uma escola onde existem várias tribos, como as garotas populares, os nerds e os esportistas. Cada grupo tem suas regras e normas, que os personagens seguem para serem aceitos. Esse é um exemplo claro de como o ambiente social e os grupos influenciam o comportamento individual, um ponto-chave da Escola de Chicago. A Escola de Chicago estudaria esse cenário para entender como as pressões sociais e grupais moldam o comportamento dos indivíduos. Agora, em outro exemplo, A Cidade de Deus é um filme em que retrata a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Podemos analisar como o ambiente violento e desigual influencia a trajetória dos personagens, muitos dos quais durante o filme entram no crime. Essa narrativa reflete a teoria da Escola de Chicago sobre o impacto do ambiente social. Por exemplo, o personagem Buscapé busca uma alternativa à criminalidade, enquanto os outros, como Zé Pequeno, são moldados pela violência ao seu redor. A Escola de Chicago estudaria esse cenário como uma forma de entender como condições de vida difíceis criam ciclos de criminalidade e marginalização. Então, filmes como Meninas Malvadas e Cidade de Deus mostram de maneiras diferentes como o ambiente social e urbano influencia a vida das pessoas, o que é exatamente o que a Escola de Chicago tenta entender.